Olá, hoje é terça-feira, 8 de novembro. A expectativa da colheita de trigo nas lavouras da região de Passo Fundo. Um câncer nos ossos muito comum na adolescência. O número de casos no Brasil está crescendo. Já são quase 3.000 novos casos por ano. E ainda, o risco de buscar o peso ideal a qualquer preço. Na série de entrevistas sobre a luta contra a balança, hoje nós vamos falar com a nutricionista Fabrícia Peroso. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Após 2 anos de grandes frustrações, ao que tudo indica, os produtores gaúchos de trigo têm motivos para comemorar. Próximo ao início da colheita, que em alguns locais já começou, a safra de 2016 promete ser uma das melhores dos últimos anos. As projeções ultrapassam 2 milhões de toneladas e nem mesmo as chuvas recorrentes, os temporais do último mês, prejudicaram o cultivo aqui na região. Nem o mais otimista dos produtores dos cultivos de inverno imaginava um 2016 tão positivo. Em 2014 e 2015, o excesso de chuvas e geadas prejudicou os cereais, especialmente o trigo, que acabou escoado quase que totalmente para a ração animal e até para países menos tradicionais, derrubando a renda dos produtores. Mas esse ano, o clima colaborou. Seco e com temperaturas quentes durante o dia e frias durante a noite, a Emater projeta a safra em pelo menos 2,2 milhões de toneladas. Aqui na lavoura do Seu Razeira, em Passo Fundo, os resultados não poderiam ser mais animadores. Na cidade, ele possui uma área de pelo menos 1.600 hectares, divididos entre culturas de inverno e verão. Por conta da safra dos últimos anos, o produtor acabou diminuindo a área de plantação de trigo e agora foi surpreendido. Deve colher pelo menos 70 sacas por hectare nos próximos dias. Com esses anos todos que a gente convive com a agricultura, né, eu nunca vi um ano tão favorável para o clima, para a cultura do inverno. A gente está vendo que o produto que a gente está colhendo agora é de ótima qualidade, né? A gente está colhendo aveia preta, aveia branca, cevada, trigo, estamos aqui uns dias começando, né? Bem superior aos últimos anos, que no final nós até colhia alguma coisa, mas a qualidade sempre era bastante discutida, né? O clima frio no meio do ano também acabou auxiliando na diminuição das principais doenças que geralmente atacam as lavouras no inverno. Quem fez o manejo correto não teve prejuízo. Não tivemos o predomínio das duas principais doenças que são frequentes para nós, que é a mancha amarela e a ferrugem. Principalmente porque a temperatura influenciou negativamente para a ocorrência das epidemias de ferrugem e a falta de chuva e de molhamento também desfavoreceu a mancha amarela. Em contrapartida, o grande doença da parte aérea foi o oídio, e aí os produtores tiveram sim que usar ou da genética que eles já tinham no campo ou de aplicações de fungicida para fazer o controle. Mas de modo geral, a gente vê assim como um ano de baixa pressão de doenças e expectativa de uma boa qualidade de grãos. Já as chuvas intensas e as tempestades fortes que acometeram o estado nos últimos dias não chegaram a afetar a boa colheita do trigo nas lavouras aqui da região. Houve danos no solo por conta da alta quantidade de água, mas nada que comprometesse a qualidade do produto de maneira geral. As chuvas vieram acompanhadas de tempestades, né? Em algumas localidades, alguns produtores tiveram percas de produtividade por causa do granizo também, né? Mas garanto que o clima que está acontecendo agora deu uma semana de colheita muito boa nos últimos 3-4 dias, né? Acredito que não teve problemas de qualidade nessas áreas. A genética que está em campo, tem que lembrar disso, ela tem muita tolerância à chuva na colheita. Então a genética do trigo que está presente na maior parte do estado colaborou para que a gente tenha uma preservação de qualidade, né? Na lavoura do Seu Razeira, quase não teve prejuízo, tanto no trigo quanto na aveia e na cevada. Pelo que a gente está vendo aí, o prejuízo acabou não acontecendo. A gente temia muito pelas
tempestade que estava correndo para um lado, para o outro, graças a Deus nessa propriedade, na nossa propriedade, não aconteceu nada. O trigo, ele vem um ano de bastante sanidade, então ele está suportando bem, por enquanto, essas chuvas aí, né? Nós temos mais aí uns 10, 15 dias até a colheita, né? Espero que ele resista até o final para esse ano aqui nós colher uma produção boa e de boa qualidade. E a Azul Linhas Aéreas informou uma correção dos horários de voos de Passo Fundo, Florianópolis. Os voos vão ser oferecidos em 5 horários por semana nos seguintes dias: segundas, sextas e aos domingos, a partir de 15 de dezembro. Para conferir os horários, é só entrar no site que aparece aí na sua tela. Bom, os últimos dias foram de altas temperaturas. E quando o verão se aproxima, olha, em alguns bate aquele pavor. Só que aí as dietas relâmpago, exercícios sem controle e a busca pelo corpo perfeito podem virar um sério problema de saúde. Na série de entrevistas sobre a luta contra a balança, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Fabrícia Perosso. Seja bem-vinda, Fabrícia, ao PFTV. E a primeira pergunta que a gente quer saber é a seguinte: existem milagres na área da nutrição? Na verdade, não existem milagres, né? A gente sempre comenta que a luta por um corpo perfeito é constante, né? Não vai ser em 1 mês ou 2 meses que tu vai atingir esse objetivo. Essas dietas extremamente restritivas, com pouquíssimos alimentos no cardápio, com shakes e outros tantas situações que restringem, elas representam um risco à saúde? Com certeza. Tu tem um resultado imediato, mas não duradouro, né? Então, a gente nota muitos problemas, principalmente psicológicos, com os pacientes que fazem essa restrição, né? Tu vê, assim, casos de ansiedade, né? Problemas metabólicos também. E pacientes que já têm alguma doença instalada, que podem prejudicar ainda mais esse quadro. Agora, Fabrícia, existe um valor, uma quantidade máxima de quilos a se perder num mês, porque isso pode representar a saúde ou a perda dela? Consideramos uma perda saudável de peso em torno de 2 a 3 quilos por mês. Mais do que isso, ao se fazer uma dieta, se perder 5, 6 quilos em um mês, não é saudável. Não é sob saudável. o ponto de vista nutricional. Isso aí, tu acaba perdendo bastante a parte de massa magra do organismo, e isso seria um peso bom para nós, né? Que é um peso que ativa o nosso metabolismo, que nos ajuda a perder peso. Existe uma estação mais fácil de se perder peso? Depende muito de cada caso, né? Tem pacientes que preferem o inverno, tem outros que preferem o verão. No inverno, na verdade, o metabolismo fica mais ativo por questão do frio, né? Mas no verão também as pessoas acabam fazendo mais atividade física. Um acaba compensando o outro. Verdade. Agora, não adianta comer bem o ano inteiro e aí chega no verão, bate o desespero, como a gente falou agora há pouco. O peso é resultado das tuas atitudes em semanas e meses anteriores. Com certeza, né? Na verdade, é uma luta constante com o peso. Então, não adianta tu querer em 1, 2 meses atingir ter aquele corpo pro verão, para festas de final de ano, para as férias, né? É o ano inteiro um trabalho constante. Existe uma diferença entre dieta e reeducação alimentar? Sim, na verdade, dieta a gente fala que é aquela parte mais restritiva, né? Tu restringe muitos alimentos num curto período de tempo. E isso que traz as consequências ruins, né? Porque o corpo precisa de vários nutrientes. E a reeducação alimentar, não. A reeducação alimentar é um plano elaborado individualmente para cada paciente com todos os alimentos, né? A gente costuma dizer que tu não precisa comer tudo, né? Mas de tudo. Agora, essas dietas que, por exemplo, incentivam o consumo de proteína, restringem outros alimentos, não é que elas não funcionem, elas até podem dar um resultado. Porém, ele não é duradouro e também não é saudável. Isso aí. Então, existem dietas que tu tira totalmente o carboidrato, existem dietas líquidas, vários tipos de dietas que a gente encontra aí na internet, que elas até funcionam. Tu vai ter um resultado imediato, mas não duradouro. De acordo com a tua experiência como nutricionista, a partir daquilo que os clientes te trazem no consultório, qual é o principal obstáculo na hora da perda do peso? Na verdade, é a restrição por alguns alimentos, né? Principalmente doces, gorduras ruins, né? Porque também temos as gorduras boas.
Então é mais essa restrição com a parte de doces, assim. O que você restringiria para alguém que deseja perder peso, deseja estar com uma saúde melhor e com menos peso no final do ano? O que você, assim, por hora, cortaria da dieta ou do cardápio dessa pessoa? Na verdade, eu não cortaria. Eu diminuiria a questão do açúcar, da gordura e álcool. Você pode citar alguns alimentos aí do açúcar e da gordura, a gordura ruim? A gordura ruim são as frituras, são essa parte de alimentos gordos, assim, tipo queijos gordos, né, produtos que são lácteos, que são integrais, também tem uma gordura de origem animal, principalmente. E de açúcares, chocolate, sobremesa, sorvetes. Sorvetes, inclusive nessa época do ano. Para a gente encerrar aqui, como seria, na sua visão, um cardápio ideal para quem deseja ter saúde, mas também perder peso? Eu acho que dá para a gente colocar todos os alimentos, né? Proteína, carboidrato, gordura de origem boa, bastante água e junto atividade física. Vamos falar sobre isso amanhã. Muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada, viu? E olha, amanhã, nessa série de entrevistas sobre o risco de buscar o peso ideal a qualquer preço, nós vamos conversar com o educador físico, professor Nelson Tagliari. Depois do intervalo, câncer nos ossos, muito comum na adolescência. O número de casos no Brasil está crescendo e nós vamos falar sobre isso depois do intervalo.